você? A nossa reflexão de hoje está no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 14 ao 41. Nós vamos ler o versículo 16, o 17 e o 18. Me acompanhe aí. Mas isto o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém. Pessoal, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Ative também a opção todas do sininho para você receber as próximas postagens. Deixe aqui o seu joinha. Também quero pedir a você, deixe aí o seu comentário, e para que outras pessoas sejam alcançadas pela nossa reflexão, compartilhe. Amém. Glória a Deus. Nós vamos pensar um pouco sobre a pregação do apóstolo Pedro, um modelo de pregação. Quando Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, libertando o povo oprimido que estava escravizado pelo inimigo. Jesus realizou sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram e os mortos ressuscitaram. Quando Jesus subiu para Jerusalém, ele sabia que seria preso, acusado, condenado, crucificado e sepultado, para ressuscitar ao terceiro dia. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou entre os discípulos mais 40 dias. Jesus, antes de subir aos céus, deu uma ordem aos seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto seja revestido de poder. Então Jesus dá a grande comissão aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E todos os discípulos oraram, aguardando a promessa do Pai, quando seria revestido do poder do Espírito Santo, para serem testemunhas em toda a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veremos agora algumas marcas da pregação de Pedro. No livro de Atos, embora seja conhecido como o livro dos apóstolos, ele está dedicado a 2 dos apóstolos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, dedica-se ao apóstolo Pedro. Do capítulo 13 em diante, dedica-se ao apóstolo Paulo. Vejamos agora a primeira marca da pregação do apóstolo Pedro. É a pregação fiel da palavra de Deus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, serve-nos de modelo e exemplo para a nossa reflexão. E Pedro esclarece os acontecimentos, informando que o que estava acontecendo
era o cumprimento da promessa dos últimos tempos, últimos dias, que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Pedro explica que o derramamento do Espírito Santo rompe a fronteira de gênero sobre os filhos e as filhas. Rompe a barreira etária sobre os velhos e sobre os jovens. Rompe a barreira social sobre os servos e as servas. E esse derramamento do Espírito não seria quantitativo, mas sim qualitativo. E não era um fato fora do controle divino, estava dentro da agenda divina. Veremos agora a terceira marca da pregação do apóstolo Pedro. Foi uma pregação cristocêntrica quanto à sua essência. Temos que pregar Cristo, não temos outro tema para pregar. Cristo é a essência da mensagem, o lucro da mensagem, o néctar da mensagem. E quais foram as ênfases de Pedro ao pregar? No versículo 22, ele vai falar da vida de Jesus. A primeira coisa que Pedro destaca é a pessoa de Cristo, a maneira como Cristo viveu, a maneira como ele demonstrou sua divindade, realizando prodígios, sinais e maravilhas, que o próprio Deus realizou por meio dele. A obra de Deus acontece de forma notória e pública. A terceira marca da pregação do apóstolo Pedro é a morte de Cristo, no versículo 23. Está aqui duas verdades sublimes. A morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo foi estabelecida na eternidade. Duas verdades sublimes nós temos aqui. Está escrito na Bíblia, sendo este entregue sua vida pelo determinado desígnio de Deus, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A cruz está nos planos de Deus desde a eternidade. A morte de Cristo foi o ato de maior injustiça da humanidade. Pedro fala da vida e da morte de Cristo. A quarta marca da pregação do apóstolo Pedro vai enfatizar a ressurreição de Cristo, no versículo 24, ao qual, pois, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que Jesus fosse retido pela morte. Amém. Glória a Deus. A morte de Cristo não foi um acidente. A ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Não. Jesus profetizou que subiria para Jerusalém e seria entregue nas mãos dos sacerdotes e escribas para ser crucificado. Jesus profetizou a sua morte, não foi um acidente. Jesus também profetizou que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Não foi uma surpresa a ressurreição de Jesus. Pedro mostra que a morte e ressurreição de Cristo está ancorada nas Escrituras. Davi falou que o seu corpo não suportaria a corrupção, que a morte não o deteria. Davi não estava falando dele. Davi estava entendendo que um descendente de Davi herdaria o trono e que duraria para sempre. Louvado seja Deus. E Davi estava falando, portanto, do seu filho, no sentido profético de que Jesus seria chamado filho de Davi. Então Pedro está provando uma verdade gloriosa, que Jesus ressuscitou, a morte não pôde detê-lo. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o grilhão da morte, matou a morte e
ressuscitou. A quinta marca da pregação de Pedro é a exaltação de Jesus. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvides. Pedro está dizendo: este Jesus que ressuscitou foi exaltado, ascendeu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai, e coube-lhe a autoridade de derramar o Espírito Santo sobre a igreja. E Pedro diz que o derramamento do Espírito é promessa de Deus, dada ao seu Filho, sendo ele exaltado. E Paulo diz que ele foi exaltado sobremaneira em um grau absoluto, superlativo. Então, ele derramou o Espírito Santo para ficar para sempre com a igreja. Amém. Glória a Deus. A pregação de Pedro foi uma pregação clara quanto às suas exigências. No versículo 38, e disse-lhe: Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento é a marca do reino de Deus. Foi a pregação dos profetas, dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores, foi a pregação dos puritanos, dos avivalistas, e deve ser a pregação da igreja hoje. Arrependei-vos. O problema da humanidade é o pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e só serão salvos se houver arrependimentos. Para os que se arrependerem, a promessa é remissão dos pecados e os dons do Espírito Santo. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não. O perdão de Deus requer arrependimento. Louvado seja Deus. Concluímos nossa reflexão diária sobre Jesus, falando sobre a vida, a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus. Saiba, pois, com certeza, toda a humanidade, que a esse Jesus a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus está no trono. Jesus tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Jesus governa as nações. Jesus dirige o universo. Jesus é o cabeça da igreja, o intercessor da igreja, é o Senhor absoluto. Jesus é a essência do Evangelho e Jesus é a essência da nossa reflexão. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso poderoso Deus. Que essa reflexão possa estar assim, falando ao seu coração, trazendo restauração, renovo e, se preciso for, conserto. E eu gostaria de deixar um lembrete a você que ainda não está inscrito no canal. Inscreva-se, ative a opção todas do sininho, deixe o seu joinha, comente e compartilhe. Que Deus, Ele, continue abençoando cada um de vocês e o meu forte abraço.